apresentação, informando, né, conforme as nossas boas práticas digitais aqui. Boa noite, turma que está no chat aqui. Boa noite, Júlia, Cairan, já falei, Rodrigo, enfim, os demais que estão aqui na parte inferior da tela, somente o ícone, não tem os nomes. Bom, pessoal, para quem viu a chamada aí no canal, a gente acaba demorando um pouquinho, né? Temos um pequeno delay pelo seguinte, né? Bom, acho que vocês já estão habituados com esse formato aqui, né? Estávamos em aula com outra turma, então até encerrarmos direitinho, deixar formulário de frequência, aí a gente migra, né? Sai de uma janela e vai para outra. Na verdade, a gente não sai de uma sala e vai para outra, né? Nós fechamos uma janela e adentramos em outra aqui. Então, acaba tendo um pouquinho de um tempinho aí, um pequeno time aí, um pequeno delay para a gente poder sair de uma turma, né? Fechar, encerrar direitinho e iniciar com vocês aqui. Boa noite, Maria Isabel, tudo bem? Bom, como eu estava, né, começando o raciocínio aqui, e para quem viu, acompanhou as iniciativas aqui no canal, semana passada nós começamos a falar a respeito de cliente, né? E lembrando, como sempre fazemos no início de toda a aula, né, qual é o caminho que a gente está percorrendo, né? Nós estamos aqui iniciando as nossas falas a respeito dessa parte de desenvolvimento de projetos, né? E para aqueles que são, digamos assim, devotos do código, o que eu chamo de devotos do código? São aqueles que têm códigos na sua corrente sanguínea, aqueles que, na verdade, não conseguem, de fato, parar aqui um pouquinho, observar o seu entorno e, antes de começar a codificar, planejar isso, né? Como nós já mencionamos aqui, o slogan, né? Ou melhor, o nosso mantra: antes de fazer, defina a melhor forma para ser feito, para não ter que fazer de novo e refazer e atualizar. Tudo bem, atualizações hoje são imprescindíveis, mas o contexto do projeto, né, se não fosse, digamos assim, essencial para o resultado final, não haveria, né? Qual o sentido de colocar uma disciplina, um componente com 2 horas e meia por semana para falar sobre o desenvolvimento de um projeto antes de se implementar uma aplicação que, na verdade, não é apenas uma aplicação, não se trata de um projeto, né? É a solução, um atendimento de uma necessidade. E quando você desenvolve uma solução, você está desenvolvendo, obviamente, algo para alguém. E quem é este alguém? Como nós comentamos a semana passada. Quando você é contratado, ou, enfim, terceiriza, presta serviço para uma empresa que desenvolve algo do tipo, você está desenvolvendo algo para alguém, e esse alguém é o cliente. Então, na semana passada, nós começamos a definir aqui clientes. Eu abri aqui o site da nossa junta comercial de Praia Grande, falei sobre possibilidades, né, de clientes que, na verdade, podem servir também como ponto, né, para o TCC de vocês, ponto de apoio para os TCCs. Isso foi dito a semana passada. Hoje, nós vamos abordar o seguinte segmento aqui, né? Definindo, tendo um cliente, estabelecendo esse contato, como é que você faz esse conhecimento inicial, né? Vamos supor que vocês, de repente, sejam contratados por uma empresa ou, de repente, procurados por alguma área comercial, um pequeno negócio próximo à sua residência para fazer a imagem digital deste comércio, né? Que ainda, digamos assim, tirando ali a sua fanpage no Facebook, ainda não tem uma presença digital na web. E aí, como é que isso é feito? Como é que você parte do anonimato digital, digamos assim, né? Dessa, não vou dizer inexistência, né? Porque ele já existe. Ele está, entre aspas, talvez, no Facebook ou no Instagram. Mas como é que a gente trabalha, digamos assim, melhor esse tráfego, ganha melhor esta visibilidade? Então, são várias etapas aqui. A gente, primeiramente, precisa entender a necessidade do cliente, entender a sua área de atuação e como que nós fazemos isso, né? Porque você pode ter, digamos assim, clientes das mais diversas áreas, de assuntos completamente alheios ao seu, digamos assim, ao seu nicho de conhecimento. Então, tem alguns métodos aqui, algumas alternativas, alguns procedimentos que torna possível, digamos assim, você colher o mínimo de informações necessárias para você começar, digamos assim, a desenvolver
o seu projeto para atender a necessidade deste cliente. Tudo bem? E aí, vou compartilhar minha tela com vocês aqui e vou, nesse caso, para a gente poder exemplificar, vou me colocar, digamos assim, né? Vou representar, protagonizar o papel de cliente nesta história aqui. Tudo bem? Já fiz isso em outras oportunidades e deu certo, né? Eu vou fazer o papel do cliente. Eu tenho uma necessidade que precisa ser atendida, eu tenho um público-alvo para quem eu dirijo o meu trabalho, eu tenho um produto para apresentar, porém, eu quero, digamos assim, melhorar isso. Eu já estou na internet. Aliás, já estamos aqui, né? Eu já tenho a minha plataforma, o meu site, mas eu quero dar uma repaginada. Eu quero atualizar, melhorar o layout, melhorar a navegabilidade, a apresentação dos conteúdos. Então, nesse primeiro momento aqui, para que não fique apenas abstrato, né? Aquela questão assim extremamente distante da realidade de vocês, vou me colocar como exemplo e vou usar a minha página pessoal para as aulas como ponto de apoio ou como estudo de caso aqui para que a gente possa exemplificar o que é um cliente e como, digamos assim, conhecer um pouco mais sobre a sua área de negócios, sobre o seu produto, o seu público-alvo, as suas necessidades e suas expectativas. E a partir dessas coordenadas aqui, estabelecer um ponto comum para o trabalho. Não existe outra forma de fazer. O achômetro, como eu sempre digo aqui, fica para Las Vegas, né? Você pega um avião, vai para Las Vegas e joga dados. Aí você aposta. Dentro da área de desenvolvimento não se faz apostas. Você cria um projeto. Você colhe informações, ou melhor, colhe dados, levanta esses dados com o cliente, com o público-alvo, no seu meio de negócios. Desses dados, você forma, digamos assim, uma base informativa que vai lhe trazer conhecimento. A partir deste conhecimento obtido, você traça uma linha de ação para atender essas possibilidades, tudo bem? E é óbvio, né? Tudo com a participação, o feedback, digamos assim, deste cliente. A gente vai conversando. É mais ou menos isso que você precisa? Olha, mas eu queria de alguma outra forma. E assim a coisa vai ganhando, digamos assim, um perfil. Mas você nunca parte, digamos assim, de um buraco negro, do nada absoluto. Você precisa ter algo em mente. Você precisa ter, pelo menos, uma ideia do que vai ser feito. Tudo bem? Então, vou compartilhar minha tela, vou abrir o meu site aqui e a gente vai batendo um papo e eu vou me colocar hipoteticamente como cliente de vocês. Perfeito? Deixa eu ver aqui no chat. Não, não, de forma alguma, ô Samuel. Aqui eu simplesmente usei o dados aqui como jogar dados, que eu estou dizendo aqui, seria você apostar no escuro, como se você estivesse num cassino e jogando, né, fazendo uma aposta. Não é isso que eu quis dizer. É só uma analogia aqui infame. Quando eu quero dizer de projeto e aposta, é justamente isso. Quando você tem dados que você coleta mediante uma pesquisa de intenção, de opinião, com esse objetivo, você nunca joga dados, você nunca joga às escuras, você já tem um ponto de partida. Você coletou informações antes. No universo do desenvolvimento hoje, seja para web ou não, você nunca desenvolve algo com base na sua imaginação ou algo que você acha. Muito pelo contrário, são pesquisas. Nós vivemos a era da ciência de dados e há muito tempo, né? Na verdade, nunca foi diferente disso. É que hoje existe um marketing muito grande sobre isso. Tomar decisões baseadas em dados faz parte, né? Isso é história clássica da administração, né? Você nunca tira para o ímpar para saber que tipo de investimento você vai fazer, ou que tipo de ação se toma estrategicamente no universo comercial ou profissional. E a mesma coisa vale aqui para desenvolver soluções.
Como é que eu posso desenvolver um site para um cliente que tem um público, que tem um produto, que tem um perfil, se eu não conhecer o público, se eu não conhecer esse perfil, se eu não conhecer o produto e não conhecer um pouco, ou até, digamos assim, um pouco mais, sobre esta área de atuação do cliente? Se eu não tiver essas informações, esses dados sobre essas variáveis aqui, não tem como eu desenvolver algo. Aliás, tem, né? Eu vou desenvolver algo que não atende à necessidade deste cliente. Então, a aula de hoje é voltada para este ponto. Como é que você pesquisa isso? Você faz uma entrevista, você vai até a casa dele, você vai até o comércio dele, você vai até a área de negócio, você abre uma videoconferência, você manda um formulário do Teams, do Google, enfim. Quais são as técnicas para levantamento de dados hoje? E como é que eu faço isso? Tudo bem? Esse é o ponto de partida. Aliás, a partir desse momento, você começa, assim, a estabelecer um ponto futuro e as coisas começam a ganhar forma. Nada é feito com base na imaginação. Jamais. Jamais. E eu espero, né, como eu sempre digo, espero, né, que o TCC de vocês siga nesta linha. Que vocês tenham sempre, digamos assim, como alicerce, dados. Dados que vocês vão coletar deste cliente e não simplesmente no eu acho, né? Tudo bem? Vou compartilhar minha tela aqui rapidinho. Quando algo pode ser considerado clássico, Samuel, é aquilo que vem sendo feito há muito tempo, né? Existe uma tradição, por exemplo, na teoria clássica da administração, teoria na computação chamada clássica, né, que é aquela computação que se mantém, digamos assim, básica desde a sua origem. Clássico é aquilo que mantém um padrão que já é praticado há muito tempo, que nós chamamos, entre aspas, né, rotulamos, né, de clássico. Tudo bem? Pode ser dessa forma. Você tem aí técnicas mais modernas, você tem métodos mais, digamos assim, contemporâneos, mas você tem aqueles padrões mais clássicos, né, que vêm de uma tradição já praticada por muito tempo e que muitas vezes continua funcionando. Isso não tem a ver com conservadorismo, tá? Muitas vezes isso é assertivo. É que a gente vive também dentro da tecnologia, né? Que a tecnologia, como qualquer outra área de atuação, ela não é órfã, né? Ela sempre está associada a alguma coisa. A tecnologia solta, vazia, serve para quê? A tecnologia, ela geralmente é aplicável, né? Aplicável aonde? Há soluções dentro de áreas de negócios distintas. Enfim, eu tenho em qualquer área de atividade humana hoje, seja comercial, social, política, pública, você tem ali a possibilidade de, através da tecnologia, tornar aquilo melhor, mais rápido, mais otimizado, mais eficiente. Essa que é a ideia. Tecnologia, como sempre digo, ferramenta, recurso, intermédio. Nunca lugar comum e nunca ponto final. É sempre caminho. Tudo bem? Vamos lá, deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui. Basicamente, se formos traduzir de forma bem simples, Kaihan, a tecnologia nada mais é do que isso, né? Se nós formos colocar as coisas no universo do prego e do martelo, a tecnologia, ela é uma ferramenta. Essa é uma frase que a gente usa com uma certa recorrência. É uma ferramenta para nos auxiliar, sempre. Este é o olhar que nós temos que ter. Tudo bem? Para auxiliar pessoas no seu trabalho, nos seus, digamos assim, nos seus processos. Essa é a ideia. Exatamente isso. Vou compartilhar aqui rapidinho. Beleza. Pessoal, nesse momento aqui eu perco a visão do chat. Qualquer coisa aqui, ó, abram um áudio, tá? Perguntem para que eu possa, caso vocês queiram interagir, que eu sempre estimulo, né? Estimulo sempre a participação de vocês. Perguntem,
Porque aí a gente sai da esfera expositiva, né? E entramos na esfera dialogada. Sempre mais produtivo o diálogo do que a exposição. Não que a exposição não sirva, serve, mas a interação com vocês torna isso aqui um pouquinho melhor, mais dinâmico. Então vamos lá. Estou aqui novamente no Conhecimento que Transforma. Estão vendo aí minha tela, pessoal? Chegou para vocês? Sim, professor. Valeu, obrigado pelo retorno. Deixa eu voltar. Nada. Projeto Web. Bom, como disse para vocês aqui algumas vezes, eu uso este site aqui pessoal, que, vamos lá, eu sempre começo isso aqui justificando. Por quê? Porque estamos numa aula de projeto, pô. Então eu tenho que justificar o porquê e o para quê. Primeiro, eu uso isso aqui para conteúdo das aulas. Eu não desenvolvi este site, eu usei a plataforma do Google Sites para fazer algo rápido e simples, sem nenhuma pretensão comercial. Então, eu gosto de colocar isso aqui no marco zero. Não estou vendendo nada, não desenvolvi, não programei, eu usei os sites Google para fazer algo rápido, simples, até mesmo porque eu preciso de agilidade. Entre um semestre e outro, uma aula e outra, eu preciso estar mudando isso aqui o tempo todo. Então, eu não tenho, neste momento, tempo disponível para ficar programando um site para colocar conteúdo para aula. Tudo bem? Então, assim, porque esse universo aqui é o meu produto. Já estamos entrando no assunto da aula. Perfeito? Eu, professor Wagner, estou hipoteticamente me colocando como cliente para que essa aula saia da imaginação e a gente consiga entrar em ação. Então, eu, neste momento, sou o cliente. Qual é o produto que eu tenho aqui? Eu tenho o meu site, perfeito? Então, eu não estou me colocando como cliente para vocês desenvolverem um site para mim. Ponto. Eu já tenho. Tá ok? Eu posso ter um cliente que está saindo, digamos assim, do anonimato digital e iniciando, criando uma página neste momento. E eu tenho aqueles que, porventura, já estão na web e eles querem simplesmente melhorar a sua apresentação visual. Eles querem, digamos assim, dar uma repaginada, uma atualizada no perfil do site, porque existe um padrão para a web? Não, não existe um padrão, existem tendências. E essas tendências seguem em paralelo a quê? Às próprias tendências da sociedade. Se nós olharmos na internet, né, com os sites mais visitados da internet há 20, 30 anos atrás, vocês vão perceber que, lógico, não existia um padrão, mas existia uma certa tendência, como hoje existe. Nós temos tendências de layout, nós temos tendências de navegabilidade, porque se fosse um site com um perfil comercial, ou eu entro no jogo, digamos assim, entre aspas, sabendo utilizar essas regras a meu favor, ou simplesmente eu fico de fora. Tudo bem? Então, primeira coisa, eu, professor Wagner, sou o cliente e o meu produto está aqui. É o site. Perfeito. Os desenvolvedores são vocês. Vocês são os profissionais que vão me atender. Beleza? Então vamos lá. Isso aqui eu já mostrei para vocês na semana passada, o projeto, enfim, deixa eu pular essa parte aqui, sejamos breve. Na semana passada, nós comentamos sobre cliente, quem é o cliente, né? Ou quem poderá ser o cliente, inclusive, repetindo mais uma vez, eu trouxe aqui o portal comercial de Praia Grande, mostrando algumas opções de nomes, sem marketing para ninguém, pelo amor de Deus. Eu estava apenas abrindo esta possibilidade para que vocês observem áreas comerciais próximas de vocês e ali vocês encontrarem potenciais possibilidades, porque é disso que vive o profissional, de possibilidades. Enxergue a possibilidade. Dificilmente elas vão te procurar, né? Isso é muito peculiar. É você que tem que realmente ir atrás, né? Ah, as oportunidades surgem, não sei se surgem, né? Mas você tem que criar, né? Ficar esperando oportunidade
nem sempre é a melhor opção. Mas, enfim, não é o caso agora aqui. Então, definimos cliente semana passada, ou seja, uma pessoa, uma empresa, pessoa física ou jurídica, que vai até um profissional de desenvolvimento para a web e chega para ele e diz: ó, cara, resolve o meu problema. Eu tenho um negócio, eu tenho um projeto particular, eu quero colocar isso na internet, mas eu quero chegar chegando, ok? Cheguei chegando, não ao estilo ludmílico, com todo respeito à arte, mas aqui não é arte, aqui é técnico. Não é para chegar chegando, bagunçando a zorra toda, não, não é isso. Aqui não é arte, aqui é desenvolvimento para a web. Como está o segmento de web hoje? Como é que eu chego aqui e faço diferença? Falamos isso na nossa primeira aula. Quem é a internet? Há quanto tempo ela está aí? O que nós temos à disposição na World Wide Web há 31 anos? Como eu disse, nós temos 4 bilhões de usuários ativos na internet. 4 bilhões. Conteúdo sendo gerado e aumentado exponencialmente por hora, por minuto. Então, assim, quando nós adentramos aqui, existem algumas regrinhas para que você, digamos assim, possa atingir os seus objetivos mínimos aqui. Né? Você tem aí hoje uma concorrência grande e tem um espaço muito grande. Estar na internet não basta, você tem que ser visto lá na internet, você tem que ser visualizado. Quando alguém procura por este produto a qual o seu nome está associado à sua página, é importante que o seu site apareça na primeira página dos mecanismos de busca. Porque, enfim, né, caindo no clichê, no óbvio e na redundância, ninguém vai para a segunda página do Google. Ninguém vai para a terceira página do Google, para a quarta, para a quinta. Então, se você não arrumar um meio de estar ali na primeira página e nos primeiros links no ranqueamento, dificilmente você vai ter visualização. E se não tem visualização, significa que as pessoas não estão chegando até você. E neste universo, né, ou melhor, neste continente digital que é a web, marcar presença hoje é o maior desafio de um projeto. E aí eu volto à frase que eu disse no início da aula, né? Aos devotos do código, com muito respeito, porque todos nós somos programadores, mas precisamos abrir a mente, né? Só estar na internet, só desenvolver um ótimo front-end e um ótimo back-end não resolve. Existe algo maior entre esses dois polos aí, que é ser notado, que é ser visto, é marcar uma presença na web. E para isso, hoje, nós temos uma série de coisas para fazer, tudo bem? Então, eu, me colocando como cliente, temos aqui a parte conhecendo melhor o cliente e seu negócio. Vamos lá. Eu já me apresentei para vocês no primeiro dia, professor Wagner, boa noite, tudo bem com vocês? Nesse momento, estou aqui vestindo, ou melhor, me caracterizando como personagem deste enredo. E nesse momento eu sou o cliente. E lembrem, cliente sempre tem razão, tudo bem? Então eu já começo dessa forma. Tenho o meu site aqui, senhores desenvolvedores, o Multiverso do Saber. Eu já cheguei já explicando para vocês que não editei imagem. A única coisa que eu fiz aqui, porque eu preciso para não ter que ficar criando isso todo semestre e postando todo semestre, eu vou disponibilizando na medida do possível o material para as aulas e vou guardando aqui. Preciso, e não fiz ainda, né, registrar esse domínio. O que é o domínio, pessoal? É isso aqui em cima, ó. Sites Google /view /multiverso do saber, página inicial. Tá bonito isso aqui? Não tá. Quando você tem um site, né, uma plataforma com, digamos assim, profissional, não convém deixar desta forma. Porém, eu não registrei. Isso aqui foi um site feito rapidamente no Google e eu estou usando o domínio gratuito do Google. Pode ser que isso já tem aqui entre nós, não espalhem para ninguém, tá? Já vai fazer 3 anos que eu estou com isso aqui e nunca registro, né?
E não é caro, é que simplesmente eu já pago outro serviço do Google, fico deixando para depois e nunca faço. Pode ser que eu chegue agora, terminando a aula, resolva clicar em registrar domínio e não consiga mais. Por quê? Pode ser que alguém já tenha se apropriado do multiverso do saber da forma como eu imaginei aqui. E aí, simplesmente, eu tenho que mudar o nome do domínio. Registrar o domínio é você simplesmente fazer o registro do domínio do seu site, que é este nome com esse endereço aqui em cima. E, obviamente, para você registrar um domínio, ele precisa estar disponível. Perfeito? Então, isso aqui pode fazer parte da minha necessidade como cliente. E aqui, voltando para o início da aula, eu coloquei ali, vamos lá. Quando nós chegamos até o cliente, né, ou o contrário, quando o cliente vem até você e apresenta para você ou para nós como desenvolvedores a necessidade, você precisa detalhar isso um pouco mais. E aí nós temos alguns meios, pessoal. De forma convencional, né, que hoje talvez não se use tanto esta expressão, né? No passado, nós nos dirigíamos a esse momento aqui chamando de entrevista. É que o termo entrevista, ela acaba formalizando e as pessoas acabam imaginando aquela coisa meio que de entrevista mesmo, né? Fala que eu te escuto. Isso hoje, digamos assim, não é que mudou. Você pode sim ir até um cliente e fazer com ele uma entrevista, perguntar algo para ele, perguntar detalhes. Mas vamos pegar a nossa situação atual, né? Que ainda está melhor, claro, mas essa aula, há um ano atrás, em agosto do ano passado, nós estávamos num dos piores momentos da pandemia. Eu não digo pior, o pior momento foi ali entre junho e julho, né? Os números mais complicados, se bem que no começo desse ano nós tivemos a segunda onda, foi muito forte. Mas, primeiramente, naquele primeiro momento, onde pegou ali o mundo ainda, né, meio que psicologicamente sem saber o que estava acontecendo, aquilo assustou muito, aqueles números foram muito fortes. Então, falar em uma entrevista naquele momento não fazia sentido. E nós temos, né, há muito tempo, várias alternativas para poder conversar com alguém, seja através de uma aula, olha isso aqui. Nós aprendemos a fazer de uma outra forma algo que sempre fizemos. Videoconferência não é novo, isso já tem aí décadas. Aulas em videoconferência também não era novo, mas se tornou algo necessário e aí comum. Ninguém mais acha novidade uma aula online, porque se tornou algo comum. E assim será e deve ser tudo que trazemos em tecnologia. Em algum momento deixará de ser assunto. Por quê? Porque é comum. Então, entrevistar um cliente necessariamente não é você ligar para ele, marcar uma hora, pegar um caderninho e fazer anotações. Não. Você pode mandar um formulário para ele. Das mais variadas formas, você pode oficializar isso por um e-mail, você pode mandar pelo WhatsApp. Tudo depende da forma como este cliente e você estão tratando, né? É óbvio, se for uma multinacional, esta conversa muda completamente. Uma multinacional dificilmente recorre a um profissional para isso, né? É de empresa para empresa, é de desenvolvimento para desenvolvedor. Um, uma multinacional, ela muitas vezes tem o seu núcleo de desenvolvimento, ela não vai recorrer a um terceiro, mas, enfim, né? Nós temos hoje uma das maiores empresas de desenvolvimento de software hoje no Brasil, a TOTUS. A TOTUS, ela desenvolve para várias outras empresas, né? E assim, setor jurídico, setor contábil, por exemplo, nós temos aqui ex-alunos, né, trabalhando em algumas desenvolvedoras em São Paulo, que atuam em vários setores, mas especificamente no setor bancário. Inclusive, nós trouxemos esse profissional ano passado para uma dessas aulas aqui de desenvolvimento web para falar, compartilhar conosco as experiências de desenvolvimento do mercado contemporâneo. O que está pegando agora? O que o mercado está exigindo do desenvolvedor? E aí nós trouxemos o ponto de vista de empresas desenvolvendo para empresas. E nesse momento agora, eu estou num outro, digamos assim, num outro patamar. Eu estou aqui, ó, falando com vocês
como pessoa física que tem um pequeno comércio, que no meu caso aqui não é um comércio, é apenas o site da escola, o site de conteúdo para aula, e eu estou recorrendo a um profissional, muitas vezes pode ser um profissional liberal, um freelance, ou um autônomo, no caso, né, para desenvolver uma aplicação para mim. Vocês conseguem? Fez sentido o que eu estou falando? Nós temos o âmbito corporativo, de empresas que desenvolvem soluções para a empresa. Aí, ninguém vai fazer uma entrevista por WhatsApp. A coisa muda, né? Você tem outros meios de fazer isso. Agora, aqui estou falando num segmento um pouco menor, que eu gosto de começar as nossas falas com exemplos menores. Tudo bem? Então, neste caso aqui, agora, voltando ao nosso exemplo, eu, cliente, e vocês, desenvolvedores, vocês vão precisar saber de mim o que eu quero. Como é que vocês podem me ajudar? E, mediante isso, né? Pode ser uma conversa, pode ser lógico, se for uma conversa é bom você anotar, né? Se você fizer um formulário, é interessante, porque você vai fazendo as perguntas e a pessoa responde, o teu cliente vai respondendo. Pesquisa de campo, eu gostaria de deixar isso um pouquinho mais para frente, porque a pesquisa de campo ela é muito interessante quando você vai fazer uma pesquisa para conhecer o público-alvo. Isso aqui é muito legal. E assim, esse tipo de coisa aqui, talvez nesse momento esteja um pouco distante, e aí eu volto mais uma vez ao início da fala, você ajusta isso aqui, né? Você não sai às escuras. Quando? Vamos lá, agora mudando um pouquinho, saindo agora do cliente e agora vou falar de novo como professor. Se eu estou indo até um cliente, ou se amanhã eu marquei uma videoconferência para bater um papo com ele, para conhecer a área de negócio dele, na verdade eu já conheço a área de negócio dele, né? Não tem essa de você estar falando com o cliente para descobrir tudo ali naquele momento. Pelo amor de Deus, isso não existe. Você já vai para uma situação como essa, quando você vai para uma videoconferência, enfim, ou vai até o local para falar com o cliente, você já pesquisou sobre o negócio dele antes. Gente, estão entendendo o que eu estou falando? Você não chega às escuras numa situação como essa, isso não existe. Você se prepara. Não é um programa de auditório, não é um talk show, mas você tem que se informar previamente. Poxa, vamos lá. Aqui é um site de conteúdo para aula. Não há segredos, não há, digamos assim, grandes nuances. Mas supondo que eu fosse, por exemplo, um advogado, ou eu tivesse numa imobiliária, ou, vamos lá, num centro automotivo, o mínimo que eu tenho que fazer antes de ir para essa entrevista ou antes de abrir essa videoconferência é fazer uma pesquisa levantando dados sobre isso para que eu me informe previamente sobre isso. Senão eu vou chegar totalmente perdido, desnorteado, e não dá. Cabe ao profissional se preparar para aquilo que ele vai encontrar. Lógico, você vai buscar detalhes com esse cliente, você vai buscar com ele ali pontos que sejam importantes para o dia a dia dele, mas o contexto você já se informou antes. A entrevista está marcada para amanhã, a videoconferência para daqui a 4, 5 horas, pô, um dia antes, você já fez uma pesquisa aqui na internet, cara, e pesquisou a respeito sobre layout, sobre telas, interface, como dispor o conteúdo de uma forma que fique mais agradável, quais são os padrões de cores que se usa hoje para sites voltados para a educação. Porque existe, nós já... não falei disso com vocês porque vocês não foram nosso aluno da área na aula de design, né? Mas na aula de design nós temos ali a parte de psicodinâmica das cores. Que são regras? Não, não são regras, mas existe uma certa tendência, né, que passa uma mensagem subliminar ali, mediante o assunto do teu site, mediante o produto que você tem para oferecer e mediante o público-alvo que você possui, você procura interligar essas variáveis para que elas façam sentido. Entre padrões de texturas, de cores, fontes, a apresentação do produto tem que conversar e falar a mesma língua que o público que o consome. Para que faça sentido, as partes têm que se encaixar. No universo do design hoje, isso chama-se
quer dizer, chama-se não, né? Sempre se chamou, é uma tendência chamada UX Design. É o design que não apenas mostra, ele proporciona uma experiência para o usuário. Mas isso, para ser feito, precisa de fundamento. Como já disse, nada disso é feito de maneira aleatória. Existem padrões, existem fundamentos de cores para determinados assuntos, existem tipos de fontes, né, tipografia, padrões de letras que se encaixam melhor para algumas áreas de comunicação. Então, tudo isso você se informa, claro, mas primeiramente, o contexto é mais importante. É pesquisar sobre esse assunto que o teu cliente atua, para que você já chegue com uma ideia mais ou menos elaborada e ele vai simplesmente dizer para você a direção que você vai, mas você sabe mais ou menos o caminho. Repito, não existe ir para uma entrevista desse tipo aqui, para um levantamento de dados, completamente perdido. E me chama a atenção quando a gente pega esse tipo de coisa no dia a dia. E eu vou pegar um exemplo bem prático aqui com vocês. Bem prático, tá, gente? Eu estou aqui no Centro Paulo Souza há 25 anos, né? Com passagem pela Prefeitura de Santos, Prodesantes. Eu não mexia com educação antes, mas de uma certa forma estava na educação, desde a minha época da faculdade. Querendo ou não, eu caía nos treinamentos dos sistemas de automação educacional na Prefeitura de Santos. Já era assim. Não buscava, mas caía para mim. E estou desde 95 no Centro Paulo Souza. Eu já participei de processo seletivo aqui de professores muitas vezes, né? Muitas vezes. A professora Cibele, que hoje é diretora da escola, ela foi nossa aluna na ETEC em 2000 e não sei quanto, tanto na ETEC quanto na FATEC. Então, boa parte dos professores de várias ETECs aqui da região, inclusive alguns diretores, eu tive o privilégio e a oportunidade de trabalhar com eles, inclusive como alunos. E por várias vezes participei de processo seletivo de professores também. Existe um edital. Nesse edital, você tem ali, né, temas, mediante o concurso que você está prestando, ali tem temas, e você tem que preparar. Uma das etapas tem a prova, digamos assim, né, a prova escrita, né, a prova onde você faz o exame, né, que elimina os candidatos, e os aprovados na primeira fase vão fazer uma aula teste. E essa aula teste tem 3 temas, onde vai ser sorteado um, na hora da aula. Você tem que dar uma aula de, no mínimo 20 minutos. É muito comum, as pessoas não lerem o edital na íntegra e simplesmente escolherem um tema para dar aula. E não é a escolha, é um sorteio. E aí, às vezes, cai o tema que ela não se preparou. Mas estava escrito lá no edital, era só ter lido. Entendeu? É a mesma coisa aqui. Se você não se preparou antes, fica muito difícil você causar uma boa impressão, gente. E aqui, a gente está vivendo uma realidade hoje que quando você chega num cliente para conversar com ele, ele já vem com a expectativa que você vai dizer algo mágico para ele, que você vai resolver com 2 palavras todas as necessidades dele. Então, assim, se você vai até uma situação como essa aqui, seja uma entrevista, uma videoconferência, você abrir uma live, você abrir uma conversa no Zoom ou no Google, que seja, ou no próprio Teams, e você não se preparou para esta conversa, você perdeu o cliente, cara. Aliás, você não tem mais cliente. Ele não vai encontrar em você nenhum tipo de possibilidade de negócio, porque simplesmente você não chegou com conhecimento sobre o assunto. Então, esta parte aqui da entrevista, ela formaliza o quê? Você vai buscar detalhes sobre o negócio deste cliente que você tem. Mas ter feito o dever de casa e pesquisado muito bem sobre este assunto antes, você tem que fazer. Acabou. Porque o cliente não vai te ensinar como funciona o negócio dele. Ele só vai dizer para você, olha, eu trabalho desta forma. Você é que vai desenvolver uma solução para ele. Então, ó, detalhe. Eu sei que TCC, muitas vezes, é uma questão que pode ser. Você pode fazer um TCC ali simples, tal, buscando uma ideia tua. Mas no universo profissional é assim que funciona. E só para falar, vocês escolheram isso, hein?
Você vai desenvolver para alguém, você tem que pesquisar sobre aquele assunto ali. Ah, mas eu peguei um escritório de advocacia para montar um sistema. Ué, estuda. Você vai ter que conhecer direito? Não, mas você vai ter que conhecer um pouquinho sobre o fluxo de trabalho em um escritório de advocacia. Você não precisa se formar em direito por causa disso, nem tem lógica isso. Mas você precisa se informar previamente sobre isso para que você não fique perdido diante dos vocabulários, diante da rotina de trabalho. Você precisa fazer esse trabalho de pesquisa. Tudo bem? Está fazendo sentido o que eu estou falando? Turma? Estão me ouvindo? Há alguma forma de vida presente aqui além da minha? Ufa, aqui. Até voltei aqui, hein? Até voltei, porque ninguém respondeu. Eu falei, pronto, danou-se. Agora, ou caiu a ligação, porque já aconteceu isso, tá? Até voltei aqui para ver se realmente vocês estavam aqui. Foi semestre passado, isso já aconteceu 2 vezes. A conexão deu uma oscilada, perdi o link aqui da reunião e continuei falando. E fui embora, cara. Meu, quando me dei por conta que não tinha ninguém, falei, cara, que louco, tá falando sozinho, meu, maluco. Aí eu voltei, tive que explicar, caiu aqui o link, enfim, mas acontece. Ainda bem que vocês estão aqui, menos mal. Não me deixem só. Bom, voltando lá. Então, nós temos aqui a entrevista. Nessa entrevista também, né? Primeira coisa, o ponto de partida, gente, se informa, pesquisa antes, já chega preparado. Situação que é muito recorrente, cara. Procura marcar. Na verdade, isso não é nem questão de. É questão de bom senso, tá? É que muitas vezes aqui, na esfera professor-aluno, a gente tenta ajudar e às vezes não ajuda, né, cara? Mas mais de uma vez isso já aconteceu comigo. Surgiu aí um tema para TCC, né? Os alunos às vezes pedem alguma sugestão, você sugere o tema e eu sou muito favorável, eu sou entusiasta realmente de você pegar um cliente de verdade. Cara, realmente procura alguém, um pequeno comércio, oferece, não vende nada, oferece uma parceria. Olha, eu sou estudante, estou terminando, concluindo um curso. Eu estou vendo aqui que o seu negócio pode ser um excelente tema para o teu TCC, para o meu TCC. Podemos fazer uma parceria? Eu não estou cobrando nada, eu simplesmente quero usar esta possibilidade aqui como uma forma de experiência para mim. Beleza, assim você fecha uma parceria, não é nenhum cliente de fato. E você, como professor, muitas vezes tem muito contato, estabelece esse link na melhor das intenções, né? E você já, da mesma forma, vamos lá, se é meu aluno, é óbvio que eu vou conversar melhor ainda, do jeito que eu estou falando aqui. Se prepara antes. Olha, o tema do negócio do cara, o assunto que ele trabalha é isso. Dá uma pesquisada, chega bem informado, tá? E, por favor, não esquece, marca o horário antes. Não existe isso, cara. Presta atenção no que eu estou falando. Como tem cabimento você chegar como estudante em algum lugar para fazer um trabalho ou propor uma parceria sem antes ligar e combinar, oficializar isso? Ou melhor ainda, você oficializa, claro, né? É um trabalho, né? Estamos aqui estabelecendo um contato comercial, eu estou entrando em contato com o meu possível cliente e marquei com ele uma data e um horário para fazer esta entrevista, seja ela pessoalmente ou online, né? Por algum recurso online. Há alguns anos atrás, algo nessa situação, um jovem me procurou e perguntou se eu conhecia alguém que tinha algum restaurante. Eu falei, conheço sim, porque eu tenho uma ideia muito legal. Eu quero fazer um software aqui que para acabar com a comanda impressa. Eu falei, não, legal, isso já tem, mas é um interessante. Eu acho que você criar algo para as pessoas, de repente, pequenos comércios, explicar como funciona, eu acho legal a ideia. Você conhece alguns restaurantes? Eu falei, conheço. Tem um, né, na época, né, minha esposa era sócia de um restaurante em São Vicente, né? E eu falei, não, legal, cara, a gente vai ter uma boa vontade, vai ser muito legal de fazer essa parceria aí, perfeito. Só que é o seguinte, né, é um restaurante, tem poucos funcionários, só serve refeições populares, tem uma equipe muito pequena, então tome o cuidado, né, de marcar isso com antecedência
E é óbvio, né? As pessoas vão marcar com você fora do horário de pico. Mas, ó, parece que você combina tudo ao contrário. Foi marcado para um sábado às 4 da tarde, né? Porque depois do almoço lá, final da tarde, fechava. Ele não foi, né? O jovem não foi. Isso é péssimo. Você marcou e não foi. Você marca e não vai, já não é legal. Mas tudo bem, vamos dar um desconto porque nós nos conhecemos aqui na escola, tal. Beleza, a gente quebra um galho. Porém, pior ainda, além de você marcar numa data e no horário e não ir, né? Porque as pessoas estão aguardando você lá, você aparece 3 dias depois sem avisar e no pior horário que poderia ser, numa segunda-feira, horário de almoço, onde todo mundo está atendendo os clientes do restaurante e você chega no balcão e fala: Ó, eu vim aqui para fazer o TCC do professor Wagner. Hã? Quem é? Que professor Wagner? Não, mas eu falei para ele que vinha. Ah, desse jeito assim, ó. Segunda-feira, um restaurante, meio-dia, Antônio Emerick, São Vicente, bombando. Por exemplo, uma pessoa para atender balcão, mesa, tudo, e chega um jovem na maior das boas intenções e lança essa. Olha, eu vim aqui para fazer o TCC do professor Wagner. Quem é que pode me ajudar? Aí eu pergunto para vocês, você ganha um cliente assim ou perde, gente? Fica fácil fazer um TCC assim, senhores? Deixa eu até voltar aqui. Então, gente, fica muito complicado, porque assim, por mais que a gente tente estabelecer ali um meio-campo, conversar, mas assim, você marcou o horário e não deu para ir, tudo bem, liga num outro dia, combina outro horário, mas você não pode chegar para uma entrevista e aí esquece, tá? Independente de ser TCC. Esquece que é um trabalho de conclusão de curso. Poxa, é o seu trabalho, tá ok? Ou é você que está nesse momento colocando a sua cara a tapa. É você que está se expondo, porque você marcou e não foi, e depois você vai no pior horário. Fica muito difícil das pessoas te atenderem de acordo. Então, você, ao invés de chegar e propor uma solução, na verdade, você acaba chegando e causando um pequeno transtorno. Isso não é bom. Tá? Eu citei esse exemplo aqui porque foi uma situação que ocorreu. O trabalho saiu, né? A coisa aconteceu, beleza, contornamos tudo muito bem, porque querendo ou não, as pessoas entendem, é um curso, mas, né? Por outro lado, aonde entra o entendimento do horário, aonde entra o entendimento de você não causar nenhum tipo de, não digo prejuízo, mas você não interromper o fluxo de trabalho no momento de maior importância daquele negócio. Porque lembrem, você está indo lá para propor uma solução. Você está propondo uma tecnologia para melhorar o atendimento, mas você chega ali e já chega, digamos assim, de maneira inviável. Então a gente precisa tomar cuidado com esses pequenos detalhes que não são pequenos. Neste caso aqui foi simplesmente contornado, porque, claro, as pessoas me conhecem, eu conheço o jovem e tudo terminou bem. Mas numa situação mais formal, onde não houvesse essa contrapartida, não haveria possibilidade de continuar, porque você causou ali, digamos assim, um certo desconforto. E, para ser bem sincero, foi muito inconveniente. Você não para um restaurante na hora do almoço para isso, não cabe. Não cabe. Então, na hora dessa entrevista, primeiramente, marcou, combinou, beleza. E tenha o cuidado de combinar isso de forma a não prejudicar o atendimento. Tudo bem? Independente de ser online, de ser, enfim, presencial, é que agora estamos vivendo um momento onde a pandemia, não digo, não acabou, claro que não acabou, mas estamos num momento mais tranquilo. Já dá para você pensar em marcar algo presencial, embora hoje, pela nossa ótica de trabalho aqui, não seja necessário. Tudo bem? Olha, Júlia, naquele dia em particular que ele foi na segunda-feira, não foi possível, né? Não foi possível. Não tinha como, não dá. Você, no meio do atendimento de maior, digamos assim, maior público ali, né, de maior volume de pessoas para atender, naquele momento não foi possível. Aí foi, enfim,
adiado para um outro sábado, né? E aí ele acabou indo no sábado, eu até estava lá, e a gente acabou desenrolando o trabalho. Mas nesse dia em particular não tinha como, né? Ficou muito difícil, porque, como eu disse, é um restaurante com poucas pessoas, não dá para você tirar um funcionário ali para atender, né? Principalmente na segunda-feira, que é um dia de alta circulação, de alto movimento, né? Mas voltando aqui para a tela rapidinho, novamente, aqui para a gente poder finalizar esse assunto aqui, gente. Peraí, onde é que eu estava? Multiverso do Saber. Essa entrevista aqui, traduzindo de forma muito direta, a gente tem que tomar alguns cuidados aqui, né, gente? Vamos lá. Eu vou deixar a pesquisa de campo para a hora da pesquisa de conhecimento do público-alvo, que eu acho que esta parte aqui da pesquisa de campo, realmente ela é legal para você conhecer o público-alvo. Nesse momento aqui da entrevista, e numa pesquisa de campo, nesse momento, não, salvo algumas exceções, tá, gente? Não existe uma verdade absoluta que responda a tudo, não existe. Mas, na maioria das vezes, esse primeiro contato aqui é onde você, como disse, você já vai bem informado, você já pesquisou, já está inteirado do assunto, né? Você já chega senhor do assunto, você vai ali só para os detalhes. E você mostra que está sabendo, que você tem conhecimento, que você já pesquisou. De uma certa forma, é aí que você ganha a confiança do cliente, de um cliente que é exigente, tá? Nesse caso, quando a gente pega clientes que estão começando, como eu falei para vocês, olhando os nossos alredores aqui, você talvez não encontre isso. Pode ser que encontre, né? De vez em quando você encontra uma galera meio diferente, que é mais específico, realmente não conhece, mas não abre mão da qualidade, né? Que é muito exigente mesmo. Inclusive, eu costumo dizer o seguinte: cliente exigente costuma ser mais fácil de você lidar, porque ele é muito direto. Eu quero isso, se não for, não serve. O cliente mais difícil, na minha opinião, é aquele que tudo tá bom, que você não tem referência, você não tem parâmetro. É aquele cara que você pretende? Olha, eu quero só estar na internet, para mim basta. Esse é o pior cliente. Você não tem referência. E esse, de fato, nunca vai realmente te dar um bom feedback, porque ele não sabe nem o que ele precisa. É necessário um certo grau não digo psicologia aqui, né, mas você precisa fazer a leitura do indivíduo. Quando você pega um cliente mais direcionado, que ele já sabe o que ele precisa, esse direciona para você e fala: olha, eu quero isso aqui. Por exemplo, a minha empresa, ela já tem aqui uma identidade visual, esse aqui é o logotipo, a gente trabalha desta forma, eu quero um padrão de abordagem mais séria, algo mais sóbrio, eu não quero saber de nada diferente aqui, a gente curte um padrão mais ortodoxo, mais tradicional. Quando o cara te pontua, você fala, bom, é por aqui. Agora, aquele cliente que chega para você e fala, olha, eu não conheço direito isso aí, cara, ó, bota aí para funcionar. Isso é péssimo. Você está totalmente à deriva. Você não tem um norte na bússola para seguir. É o pior cliente que tem, tá? Mas, enfim, você chegando, mostrando conhecimento, ponto. Você já deixou uma imagem positiva. Conhecimento sobre a área de negócio dele. Isso mostra que ele não está se colocando na mão de um iniciante que não sabe nada. Ele já tem ali a convicção de que você se preparou para conversar com ele. Ponto. E aí uma coisa muito interessante. O tipo de pesquisa que você faz, né? Aqui você tem, eu vou pular essa parte primária e secundária, que isso aqui é importante, mas não tão importante agora. O que eu quero explicar para vocês, que dá uma confusão aqui, isso aqui, ó. Questionário de pesquisa, tá? Vou até selecionar aqui, ó. Você vai fazer um formulário ou perguntar alguma... Se você manda um formulário online para o seu cliente, você até fez ali, abriu uma videoconferência pelo Google, pelo Zoom, ou pela própria Microsoft aqui no Teams, e por final você manda para ele um linkzinho para ele responder um formulário. Sugestão, como disse, cada área de negócios é uma situação, cada necessidade demanda uma alternativa de
solução diferente, mas geralmente, quando você pesquisou e fez o dever de casa e você não está perdido na ventania, como uma folha num dia de chuva que o vento leva para um lado e para o outro não sai do lugar, você cria um formulário com as chamadas respostas fechadas. O que é formulário com resposta fechada? É aquela que você pergunta e você põe alternativa de resposta, A, B e C, por exemplo. Porque você já dá um parâmetro de resposta para o teu cliente mediante a pesquisa que você fez antes. Você já tem um fundamento estabelecido sobre este meio. Você não está completamente perdido. O que você está buscando ali simplesmente é confirmações. Você não está querendo saber o quê, você está querendo saber para quê. Você estudou antes e você já vem mais ou menos com as questões elaboradas, que podem ser que sirvam e pode ser que não. Mas, repito, se você pesquisou direitinho, geralmente serve, porque você faz as perguntas certas para que as respostas também encaixem nesse tipo que você definiu. Isso, as chamadas pesquisas com respostas fechadas, é isso. É quando você cria a pergunta para ele e ele tem A, B e C para responder. Tudo bem? Quando você faz perguntas abertas, também servem. Mas isso te dá o quê? Uma aleatoriedade grande demais. O cara pode responder coisas assim totalmente distantes do que você está precisando. E aí também tem o outro lado, né? Na hora de fazer um questionário de pesquisa, gente, objetividade, né? Idade, peso, altura, cor dos olhos, que time que ele torce, grupo sanguíneo, isso não tem a menor importância para o que você está fazendo, gente. Porque assim, né, a próxima etapa aqui vai ser propor uma atividade sobre isso, não hoje, talvez hoje ainda não, a gente está desenvolvendo uma base de conteúdo sobre isso. E vocês vão me entrevistar, eu sou o cliente, vocês vão ter que elaborar perguntas para vocês coletarem comigo, ou de mim, o que eu pretendo em relação ao meu produto, que é o site. E vocês vão elaborar isso. Eu sendo cliente e vocês os desenvolvedores. Vocês vão elaborar uma pesquisa para que eu responda. Mas esse trabalho, essa atividade, ela fica um pouquinho mais fácil porque é uma área de atuação comum. Eu sou professor e vocês são os alunos. Na verdade, vocês nem precisam pesquisar a respeito. Nós estamos no nosso ambiente aqui. Isso aqui é uma zona de conforto. O que vocês podem pesquisar, por exemplo, são modelos, né, de padrões, de layout, interface. Como sites que apresentam conteúdos educacionais se apresentam? Como é que é a navegabilidade? Nós vamos falar sobre isso mais à frente. O que é navegabilidade? Como é que eu navego no site? Quantos cliques eu preciso dar para conseguir chegar num determinado objetivo? Isso é navegabilidade, por exemplo, é um item que a gente ainda vai tratar mais adiante. Quanto maior a quantidade de cliques que eu preciso dar dentro de uma tela, menos objetiva ela é. Isso tem a ver com navegabilidade. A navegabilidade, ela é um item que ela tem inferência sobre essa experiência de uso que você proporciona para um usuário. E assim, qual é o público-alvo que acessa esse site? Qual mais ou menos a faixa etária? Dados demográficos, pessoal, não são, por exemplo, não são importantes aqui. Tanto faz se os meus alunos são de Praia Grande, de Mongaguá, de Santos, de São Vicente. Então, tem algumas perguntas, vocês estão entendendo? Por exemplo, na hora de pesquisar público-alvo, se é um site de venda, de repente saber de onde o cara vem pode ser que sirva. Talvez saber a faixa etária pode ser que também seja interessante, porque mediante a faixa etária deste público que está acessando e o produto que eu estou oferecendo, talvez eu esteja oferecendo para a pessoa errada. Então, tem algo errado aqui. Mas no meu caso aqui não tem produto, tem conteúdo. O nosso produto aqui é o conteúdo da aula. O meu público-alvo são vocês que são alunos. Então, estamos numa zona de conforto. A pesquisa, o universo a ser compreendido aqui está facilitado, porque nós já estamos, digamos assim, atuando diretamente sobre ele. Não há nada aqui que vocês desconheçam, a não ser estas variáveis que eu estou apresentando agora. Por exemplo, navegabilidade. Eu acabei de falar sobre navegabilidade.
Então, eu, professor Wagner, me colocando neste momento como cliente, e vocês forem fazer perguntas para mim, professor, o que o senhor deseja, né? Porque uma das coisas que o cliente apresenta para o seu desenvolvedor, no caso profissional, é a necessidade. Pergunta: qual é a necessidade do cliente, professor Wagner, que eu estou apresentando para vocês nesse momento? Eu quero simplesmente pegar aqui o multiverso do saber e dar uma repaginada nele. Melhorar o aspecto visual. Ponto. Repito, eu não estou vendendo, tá? Agora, supondo que eu estivesse aqui com um site de vendas, né? Que eu, no caso, vendo apostilas ou vendo cursos. Então, aí tem a coisa muda. Muda porque se eu estou vendendo algo, se o meu produto é vender, eu preciso não apenas me preocupar com navegabilidade, acessibilidade, a interatividade e a usabilidade do site. Eu preciso me importar ainda mais com algo anterior, que é o acesso. Eu preciso gerar tráfego, eu preciso trazer usuários para mim. Então, aí é outra coisa. Quando o assunto é vender, ou seja, a minha necessidade é aumentar vendas, principalmente eu preciso gerar visibilidade. Ponto. No meu caso, professor Wagner, cliente, guardem aí e mentalizem. Se vocês quiserem anotar, anotem, mas depois eu vou formalizar isso para vocês por escrito, num slide, algo do tipo, para que a gente não fique apenas na fala, mas que eu dê para vocês também o material guardado aí. Eu, professor Wagner, me exemplificando aqui como cliente, estou apresentando para vocês a seguinte necessidade. O que eu preciso? Eu quero dar uma repaginada, uma atualizada no meu site. Esse é o meu objetivo. Com que finalidade, professor? Quero melhorar, né, através da navegabilidade, proporcionar uma experiência melhor para aqueles que acessam o conteúdo. Tudo bem? Público-alvo do professor, fácil, já falamos aqui, vou repetir. Público-alvo do meu produto são vocês, que são alunos. Então, este assunto ficou fácil. A gente estabeleceu coordenadas comuns aqui, muito simples. A entrevista morreu. Aí, vamos lá. O que eu vou falar para vocês aqui. Cabe, isso já aconteceu várias vezes, por isso que eu estou falando isso para vocês, tá? E a cada semestre eu trago também, né? Eu acumulo também uma experiência como usuário aqui desta atividade e eu retorno trazendo para esta aula. Nesta entrevista, nesta pesquisa que vocês vão fazer comigo, não interessa, por exemplo, perguntar que time que eu torço. Não cabe. Meu endereço, meu telefone, não cabe. Tá entendendo o que eu estou falando? Porque não são dados relevantes, gente, para o desenvolvimento. Agora, professor, uma coisa que pode servir aqui. Ah, o senhor tem interesse, por exemplo, de futuramente registrar esse domínio? Isso é uma pergunta que é relevante. Eu já falei que quero. Por que que isso é importante? Bom, porque se você vai registrar esse domínio e ele vai aparecer no Google depois, a gente precisa tomar um certo cuidado, então, com a disposição do conteúdo. A maneira como ele aparece, a maneira como você associa o título do teu site aos subtítulos dos assuntos que estão aqui, como você dispõe o subtítulo e os textos do conteúdo que você apresenta, para que você possa, digamos assim, extrair a máxima vantagem possível dos mecanismos de buscas que utilizam para ranquear o teu site, claro, né? Campanhas de marketing pago é uma das coisas que mais ranqueiam. Mas fora isso, nós temos outros mecanismos, como por exemplo, né, os otimizadores de mecanismos de busca, os chamados SEOs, né? Search Engine Optimizing. São otimizadores de mecanismo de busca. O que eles fazem? Eles vão trabalhar as palavras-chave do teu site para que eles ganhem, digamos assim, incidência no mecanismo de busca. E aí tem algumas coisinhas que a gente faz dentro do conteúdo, por exemplo, que é repetir estas palavras que você define como chave ao longo da tua página, em vários pontos, sendo até, em termos de redação, meio que inadequado, por você ficar repetindo o mesmo termo. Isso contraria
técnicas de redação, vocês sabem disso. Não é interessante você ficar repetindo a mesma palavrinha várias vezes no corpo de um texto. Isso, na escrita literária, é desaconselhável. É tecnicamente errado. Mas para gerenciamento de conteúdo e ranqueamento em mecanismos de busca, é certo. É o feio que fica bonito. Porque você repete as palavras-chave que você define. O que é uma palavra-chave? É uma palavra, uma expressão que você define quando você cria um site e publica, que vai ser usado como referência no mecanismo de busca ou qualquer outro tipo de referência que você for fazer para indexar o teu site. Claro que tudo isso aqui é suplantado com uma campanha de marketing paga no Google, tá? Mas entre ser pago ou não, você trabalhar de forma correta essas variáveis é importante. Então, por exemplo, professor, você pretende registrar isso? Pretendo. Professor, o senhor tem algum logotipo padrão? Algum padrão de identidade visual? Não, não tenho. Seria importante criar. Que você criar uma logomarca é muito importante, não no caso para o Google, mas para você associar isso depois, por exemplo, em redes sociais, que redes sociais geram muito tráfego. Então, essas são as perguntas que a gente costuma fazer, por exemplo, quais são as cores da sua identidade visual, que tipo de layout o senhor prefere, por exemplo, o senhor quer tudo numa página só, chamadas landing page, né, que é onde fica tudo numa página, ao estilo, parece sendo um blog, que muita gente acha feio, mas para prender o usuário é a melhor opção em termos de marketing digital, gente. E aí, lá vou eu novamente, eu preciso até trocar uma ideia com os professores de desenvolvimento, porque marketing e desenvolvimento não estão falando, às vezes, a mesma coisa. E muitas vezes, para termos de layout, nem sempre é bonito você criar uma página chamada as landing page, né, que são as páginas contínuas, onde tudo está numa sequência, ao estilo blog. Muita gente não gosta, né, porque fica aquela página enorme onde você simplesmente linka tudo numa sequência, numa continuidade. Alguns desenvolvedores não gostam, gente, e assim, é o que eu vou dizer aqui, eu não estou nem dizendo que gosto, nem que deixo de gostar. Estamos aqui falando sobre o que é eficaz e o que não é eficaz para ranqueamento hoje. Quando você coloca tudo dentro de uma única página, as chamadas landing page, as páginas contínuas, né? Onde fica tudo numa sequência, você mantém o usuário ativo na tua página por mais tempo. E esse tipo de o time que ele permanece na sua página, isso gera uma análise, uma métrica interessante. Porque quando você coloca tudo em links para externos, né, você clica e vai para outra página, ele está saindo, ele não se mantém na mesma página por muito tempo. Ele vai para outras, né? Tudo bem que está dentro do teu site, mas quando você mantém a retenção do cliente na mesma, ancorado no mesmo lugar por muito tempo, isso valoriza o espaço do teu site. Valoriza o espaço do teu site. Como assim valoriza o espaço do teu site? Por exemplo, sites que são muito visitados e que têm um tempo de aderência por um tempo elevado, né? Mais de 2, 3 minutos, são sites procurados para você lançar propaganda, porque ali tem uma grande incidência de pessoas que estão ali naquele local por mais tempo. E as chamadas landing page, que são essas páginas contínuas, o usuário simplesmente fica rolando a página, mas ele continua ali. Desde que, é claro, né, o conteúdo o prenda, né? Não adianta você fazer uma landing page, né, uma página contínua, e o conteúdo ser falho. O cara passa batido, aí é a chamada taxa alta de rejeição. O cara clica e sai. O Google Analytics mede isso. Tudo bem? Eu não vou entrar em Analytics hoje, tá ok, gente? Não é o nosso foco aqui, mas vou abrir a página minha do Analytics aqui só para vocês verem. No momento aqui, eu estou com 0 usuários ativos no momento, mas eu vou mudar isso aqui, ó. Peraí. Vocês vão me ajudar aqui, ó. Peraí. Vocês estão vendo esse número aí? 0 no momento? Então, vamos fazer o seguinte. Vocês vão melhorar esses números para mim aqui. Vocês vão gerar tráfego para mim. Vou pegar o meu link aqui.
Vou jogar aí para vocês e vocês vão acessar para melhorar. Deixa eu ver aqui. Kaihan, CEO, dentro da área administrativa, com esta escrita CEO, sim, ele é um executivo, né? É um executivo. Esse é uma função, é um cargo executivo. O CEO que eu mencionei há alguns minutos atrás é com S, de Search Engine Optimizing. Search, né? Pesquisa, engine, né? Mecanismo, né? E de busca, ou seja, otimizadores de mecanismos de busca. SEO. Search Engine Optimizing. Otimizadores de mecanismos de busca. O que é o mecanismo de busca? O Google, o Bing, os chamados SEOs, né? Mas com S, não CEO de executivos, né? Que são cargos executivos de empresa. Os SEOs com S, os otimizadores de mecanismo de busca, quando você acrescenta isso no teu site, eles vão melhorar o conteúdo do teu site, vão otimizar o uso das palavras-chave, você contrata isso, né? Para que o teu site seja favorecido nas pesquisas feitas em mecanismos de busca. Esse é o objetivo de se utilizar o SEO, mas não SEO com C, com S. Repetindo pela terceira vez, Search Engine Optimizing. Vou até colocar aqui de novo para no Google. Isso, Kaihan. Vamos lá, só para... Ó, otimização para motores de busca, ó, com S, tudo bem? Vamos pegar uma aula outro dia para falar só sobre isso, tudo bem, gente? Agora, é que eu citei, mas não vou desviar aqui, senão a gente acaba perdendo o foco. Quero só que vocês digitem aí, ó, coloquem acessem o Multiverso do Saber, ó, acessem o link aqui, para a gente ir vendo aqui, ó, os números mudar, ó, tá 0, vocês vão entrando aí, e o meu site vai ganhando tráfego, e os meus números vão mudando, aqui vocês vão ver o gráfico subindo na hora. O Google Analytics, que eu tenho contratado aqui, que é uma das coisas que eu tenho, eu pago, opa, olha o 5, olha o 6, estão vendo aí? Vocês entraram, na hora ele já mediu, ó. Isso é muito legal, para quem é adepto de São Tomé, é ver para crer, aqui está, o Google Medium. Estou com 7 usuários ativos no momento. Olha os meus gráficos aqui por segundo, ó. 9, 10. Estão acompanhando? Estão vendo minha tela aí? Isso aqui, gente, isso é tudo. Gerar tráfego hoje e monitorar isso é fundamental para qualquer coisa. Então, assim, não programei nada, mas eu tenho 10 usuários ativos ali. Pouco importa, isso eu falo com muito respeito ao nosso trabalho, porque eu também sou um desenvolvedor e às vezes eu tenho que tomar cuidado com o tom da fala para que não me interpretem mal, achando que eu estou minimizando o trabalho do desenvolvedor, porque somos desenvolvedores, estamos num curso de desenvolvimento para a web. Eu quero dizer para vocês o seguinte: como geramos tráfego hoje? Sem programar código nenhum. Então, hoje, conhecimento de código é muito importante, mas entender essas questões como mecanismos de busca, análise de dados, fazer o monitoramento disso, trazer cliente para o teu conteúdo, aliás, gerar um conteúdo que traga cliente e traga visibilidade é o que determina o sucesso de um projeto e não simplesmente o código, gente. Tá fazendo sentido o que eu estou falando? Porque senão a gente acaba realmente focando muito no desenvolvimento e a gente esquece de projetar a visibilidade. Internet anônima não vira. Ser um eremita digital não adianta. Lembram de Náufrago? Wilson, não adianta. Se você criar uma página na internet perfeita, com código digna de indicação ao Prêmio Nobel de Codificação, que ainda não inventaram, mas um dia vão inventar. Ainda vão inventar um Prêmio Nobel para código. Pode ser premiado, mas se ninguém clicar para ver, você não existe, cara.
Então, olha como a ferramentas métricas hoje, o Google Analytics é uma das mais potentes, porque o Google é o maior indexador de sites do planeta. Ele mede no momento aqui. Então, eu tenho aqui uma série de dados, mas eu não quero nem... Enfim, isso aqui eu estou mostrando para vocês apenas para que vocês acompanhem em tempo real como se monitora hoje se um site é ou não bem-sucedido dentro da esfera comercial, porque nem tudo que nós temos na internet é comércio, tá, gente? Nós temos sites de serviços. Vamos entender aqui o que eu estou falando. Eu não estou batendo martelos, eu estou dizendo para vocês que dentro de determinados segmentos, visibilidade é tudo. Sites comerciais dependem de visibilidade. Tudo bem? Agora, é um site como o meu, é um site de conteúdo para aula. Não é comercial, não estou vendendo nada, gente. Eu estou humildemente oferecendo informações que podem, e eu espero em Deus que em algum momento isso se torne conhecimento útil. Porque conhecimento que não é útil, infelizmente, é que nem água parada, não gera. Conhecimento é útil quando ele flui, quando ele molda, modela, transforma. É como água. Água parada, infelizmente, ela não gera vida. A não ser dengue, né, cara? Infelizmente. Pessoal, voltando aí para vocês. Espera aí. Deu para entender essa questão de... Eu peguei o Google Analytics ali só para mostrar o que é você trazer visibilidade para um site. Perfeito? Na aula de hoje, o objetivo da aula de hoje era diferente da semana passada, que foi falar sobre cliente. Hoje, nosso objetivo foi falar sobre como entender o negócio do cliente, como extrair dados do cliente, entrevista, formulário, pesquisa. Na próxima aula, nós vamos fazer isso de fato. Eu, como cliente, vou abrir a aula aqui e vocês vão me entrevistar. Com que propósito? Melhorar o meu site. Mas aí, vocês vão ter que pesquisar juntamente a mim quais são as minhas intenções. Eu quero melhorar por onde? Eu quero trocar de cor, colocar um azul, um verde, um amarelo. Vocês vão me entrevistar, vocês vão criar formulários de pesquisa para poder extrair esses dados de mim. Então, eu estou indo cada segunda-feira abordando um tópico. Semana passada foi cliente. Quem é o cliente? Beleza, definimos cliente. Hoje, nós definimos aqui as técnicas para obter dados do cliente. Esse foi o nosso objetivo aqui. Pergunta: consegui fazer sentido? Deu para entender a ideia aqui? Beleza, gente. Obrigado pelo retorno aqui. Beleza? Deixa eu ver a pergunta aqui. Samuel, vi tua pergunta aqui sobre Facebook, mas agora eu desassociei. O Facebook deve ter um monte do quê? Samuel, o que teria um monte no Facebook? Agora eu estava aqui falando de outra coisa, eu acabei desconectando o assunto. Se você puder colocar embaixo novamente, aí eu te respondo com mais clareza. E detalhe, tá, gente? Mais adiante, nós vamos pegar essa parte de Google Analytics, e se bem que isso é mais para o terceiro módulo, tá? Mas eu estou apresentando essas questões para vocês apenas também para que a gente entenda, né, que neste universo todo aqui existem várias camadas. Se eu ficar apenas no código, a corrente marítima passa e eu fico. Então, não adianta eu focar no código e esquecer da parte de dados, de conteúdo, de visibilidade. E também não adianta eu só focar também na visibilidade e não ter conteúdo para trazer as pessoas, porque assim, né? A galera confunde um pouquinho. A importância do desenvolvimento, claro, há muita importância desse projeto com esse olhar mais amplo, entendendo todas essas vertentes, mas entendendo também que o Google não faz milagre, hein? Não, ele gera tráfego, mas você vende, o produto é ruim, vende uma única vez, porque aí você tem o pós-venda que te mata. Porque uma das coisas que hoje nós temos através das análises online são as chamadas confirmações sociais.
Você acaba de vender um produto, é praxe. Toda vez que você faz uma compra online, passa-se um dia, 2, 3 no máximo, você vai receber um formulário para que você avalie o produto que você recebeu. Então, do que adianta você gerar tráfego, um grande volume de acessos, ter um grande volume de vendas e vender coisa ruim? Você vai vender uma única vez, porque a avaliação do produto vai ser negativa e aí acabou, né? Tirando algumas empresas que são campeãs no Reclame Aqui, que funciona, tá? E empresas que hoje lideram o Reclame Aqui com produtos de má qualidade dificilmente conseguem vender, porque as pessoas consultam isso, a não ser aqueles que são, digamos assim, né, entre aspas, né, novatos nesse segmento da web, que é difícil. Internet hoje, como eu disse, uma criança com 6 meses já está entrando na internet. Depois a gente fala sobre isso. Se é bom, se é ruim, é uma outra questão, mas está aí. Então, vendeu, gerou tráfego, aliás, gerou tráfego e conseguiu vender, também não morre aí. Vendeu coisa ruim, avalia mal, perdeu. É o que eu sempre digo, não se trata de código apenas, e também não trata-se apenas de gerar visibilidade. O teu produto tem que ser bom. A chamada cultura do cancelamento, que está hoje uma febre, né? Enfim, eu acho que isso ganhou ainda mais repercussão e aí é uma coisa que a gente tem que pensar também, né? Repercussão e reflexão são coisas diferentes. Quando a mídia propõe uma discussão e todo mundo clica, mas não reflete sobre, é barulho, não tem consciência, é só ressonância. Então, a chamada cultura do cancelamento hoje, se a gente olhar, tira o lado pessoal e vamos para o lado do produto, marketing, comercial, é muito sério também. Não que não seja na outra esfera, mas desculpem, com todo o respeito, né? Mas é de se estranhar você ter 1 milhão de seguidores hoje, se amanhã você tiver 2, paciência, né? Isso tem um porquê. Isso, enfim. Nem vamos entrar por esse caminho, vamos pegar no marketing aqui. O cancelamento de um produto é muito sério. Um produto que se queima digitalmente complica. Porque nós temos hoje o chamado efeito manada. O que é o efeito manada? Psicologicamente falando, né? A neurociência estuda e confirma isso. O efeito manada é aquela questão de que a manada vai, o indivíduo vai atrás. Isso é na espécie, né? Qualquer ecossistema tem isso. Aonde a manada vai, o indivíduo vai atrás. Não importa se é gado, cabra, não importa, vai. E na sociedade. É o que se rotula por efeito manada. Isso, analogicamente, já funciona em qualquer ecossistema e digitalmente é muito maior. Quando você tem o efeito manada multiplicado por IP, protocolo de internet, isso tem um alcance muito maior. Dentro da internet, o falem mal, mas falem de mim é perigoso. Comercialmente falando, você cancela um produto, cancela uma marca. E haja marketing para reverter isso, hein? Muito complicado. Então, nós estamos vivendo algumas transformações digitais e, assim, as coisas são muito rápidas, né? São termos e expressões que há 4, 5 anos atrás nós não ouvíamos. Ela sai da esfera pessoa e vai para a esfera produto. O produto ruim, ele também é complicado, hein? Tudo bem? Mas, enfim, para a gente finalizar o assunto hoje, tudo bem? Então, a gente reforça aqui o entendimento de que o objetivo hoje era falar sobre técnicas e processos para retirar dados, retirar não, obter dados do cliente, dados que vão te dar referência, parâmetro, para que você possa começar a desenvolver a solução que vai atender às necessidades dele. Perfeito? Tá ok? Na próxima semana, qual que vai ser o nosso terceiro passo? Eu, cliente professor Wagner, vou ser, digamos assim, sabatinado por vocês. Vocês vão elaborar um formulário. Se vocês quiserem abrir uma videoconferência, a gente conversa. Normal, a gente vai falando aqui, vocês vão perguntando, quer dizer, abrir uma videoconferência, já estamos numa conferência, pelo amor de Deus, né?
vocês perguntam e eu respondo, e vocês vão fazendo as anotações de vocês. E eu, como cliente, espero que vocês atendam a minha necessidade, que é repaginar o meu site. Fechou? Então, na próxima semana, a gente vai aqui para a terceira etapa, o terceiro capítulo da série O Cliente. Tudo bem? Pessoal, se não tiverem dúvidas, a princípio, Tainá, a princípio ainda não vai valer menção, tudo bem? Não vai valer menção. Vocês vão me perguntar, né? É aquela questão. Você estaria aqui sendo sabatinado. Vocês vão perguntar. A princípio, não, mas mais adiante a gente cria um valendo sem menção, que aí, beleza, a gente formaliza isso e vai ser o nosso, digamos assim, vamos lá, agosto, setembro, né? Julho, agosto, setembro, para setembro, finalzinho aqui, comecinho, final de agosto e começo de setembro, a gente precisa fazer pelo menos uma mençãozinha para ser gerada, porque nós temos em setembro o nosso conselho intermediário, né? Importante, sim. Mas esse aqui ainda não. A gente está começando a desenvolver o assunto, ainda é cedo para a gente fazer uma atividade valendo menção, tudo bem? Então tá ok. Bom, não tendo perguntas, vou finalizando por aqui, mais uma vez agradecendo vocês pela atenção de vocês, tá ok? Deixo aqui também na sequência o formulário de frequência aqui e nos vemos na próxima terça-feira aí para mais um episódio da série O Cliente. Pessoal, boa noite, obrigado pela atenção de vocês. Opa, obrigado, Lavínia. A nossa ideia aqui realmente é procurar fazer sentido e conectar com vocês aí. Forte abraço, até a próxima semana. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Parando aqui a gravação.